Namaskar. Eu saúdo a energia do universo que habita em mim, que habita em você. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a procrastinação e o inchaço abdominal. O que que uma tem a ver com a outra? Então, sejam bem-vindos. Eu sou Matheus Rocha e vou falar sobre a energia do yoga terapia com a psicossomática, essa leitura metafísica emocional. Então, vamos lá. Antes de tudo, é interessante a gente perceber que o inchaço abdominal, assim como outros fatores, como outras representações somáticas, elas surgem por outra questão. Nesse caso específico, elas surgem pela procrastinação. E vamos pensar um pouco. A procrastinação, ela não é mais, já caiu por terra aquela história, é claro que não é 100%, existem pessoas que seguem ainda isso, que a procrastinação é quando a pessoa está com preguiça, né? Ah, tô com preguiça de resolver, de mandar e-mail, de responder as pessoas, tô com preguiça de arrumar casa. E essa procrastinação que ela pode acontecer dentro dessa leitura energética do nosso biocampo, que é a energia que nós mesmos estamos gerando em nós, essa leitura bioenergética está querendo nos dizer outras coisas. Às vezes, não é somente a preguiça. Pode ser que tenha preguiça, sim, um dia ou outro. Mas quando a pessoa às vezes passa por um período da vida com muita procrastinação, ela pode inclusive chegar a somatizar. A procrastinação não é uma somatização. A procrastinação é uma energia que nos provoca a possibilidade de somatizar. Uma das somatizações, que é a que eu vou trabalhar hoje, é o inchaço abdominal. E eu falo inchaço abdominal porque o inchaço ele pode ser pela retenção de líquido, ele pode ser pela gordurinha localizada nessa camada superior, né, da frente, que seria subcutânea, né, o que a gente chama de pochetinha, e pode ser também aquela gordura, a gordura que vem dentro, entre os órgãos, né, as vísceras, né, aquela gordura visceral. Essas questões, essas quatro representações que eu falei, elas têm uma leitura da procrastinação. Não necessariamente todas vão ser a mesma, ok? Então, inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais sobre cada uma delas, escrevam aqui nos comentários para mim, para eu saber se vocês querem de fato que eu fale, né? Para saber se esse conteúdo é útil para vocês. Então, vamos entrar na questão. Primeiro, a região que a gente está trabalhando é a região do segundo chakra. O segundo chakra é um chakra que vibra na frequência da água. É o chakra das cadeiras, né? É o chakra do quadril, é o chakra do elemento água. Por esse motivo, os órgãos que estão ligados à água. Quais são eles? Bexiga, os rins, o próprio sistema urinário por completo, toda essa região. Músculos, o músculo psoas, a lombar, os músculos da lombar, os ossos, o quadril em si, né, que é a bacia, como a gente chama, né, no popular, esse sistema que guarda os órgãos dessa região, assim como as próprias vértebras, que são a lombar, de um modo geral, né, as vértebras da lombar. Então, esse lugar, essa região, é uma região que tá ligada ao nosso sagrado feminino. Ai, Mateus, mas eu sou menino. O sagrado feminino está para todos os gêneros, assim como a energia do masculino está também para todos os gêneros. Por quê? Porque é uma energia de polaridade, é uma energia que eu necessito de uma para sobreviver. Não tem como eu ser somente uma energia. Eu posso estar, por exemplo, mega desequilibrado somente com a energia masculina. E a feminina, eu vou ter um desequilíbrio. Então, as minhas relações comigo mesmo e também com os outros fica abalada porque é uma pessoa que às vezes fica extremamente só numa energia yang, só na energia da ação, do movimento, e ela esquece um pouco do que seria o feminino, que é justamente onde esse lugar que eu estou falando acolhe. Esse lugar é como se, eu falo sempre, eu comparo como se fosse um canteiro, um vasinho de planta. Esse vasinho de planta, ele já vem, todo mundo vem com ele. É um vasinho que tem terra. Só que nem sempre as terras, né? Nós sabemos que nem sempre elas estão férteis o tempo inteiro. E não necessariamente por conta dela, mas por conta das condições. Por exemplo, ela pode ser um lugar extremamente seco, sem nenhuma gota de água, então é muito difícil qualquer planta, qualquer vegetação nascer ali. Tem que ser algo muito específico para nascer ali.
que seria um deserto, no caso, né? Ou poderia ser um lugar extremamente contrário, úmido, um pântano. Não é toda planta, toda vegetação que vai nascer ali. Existem questões adaptativas, né? Sim, mas a questão não é isso. Não vamos entrar na biologia por si só. Quero pensar numa questão dessa metáfora que eu estou falando. Esse canteiro, ele pode ser, ele é irrigado, ele é nutrido com quais energias? Com a autoestima, com a segurança, com a confiança. Essas energias são as principais que nos colocam naquele lugar de um espaço, de um canteiro, de um vasinho fértil. Então, qualquer semente que você jogar ali, e quais são as sementes que nós vamos jogar? As sementes que nasceram no primeiro chakra, que é o elemento terra, que são os nossos desejos. Então, olha que interessante. Eu tenho desejo, sempre tive o desejo de ser professor de yoga. Quando eu encontro no terreno fértil, um lugar onde eu consigo me nutrir daquilo ali, eu consigo que a minha plantinha germine. E quando chega no terceiro chakra, que é o fogo, é o elemento fogo, que é o elemento que é o pai, é onde eu vou começar a fazer aquilo ali crescer, que é a hora que eu vou pegar o meu currículo e falar, ó, quero trabalhar aqui. Gente, eu tô dando aula de yoga, porque aí você tem confiança, que é o segundo chakra. Você tem o desejo, que é o primeiro chakra, e você tem a ação, que é o terceiro chakra. Por que que eu tô falando isso? Porque o segundo chakra é o chakra que quando ele está desalinhado, você começa a procrastinar. Existe a procrastinação do primeiro chakra? Sim, que é a falta do desejo. Eu não sei o que eu vou fazer, então não tem como crescer, não tem como avançar, não tem como eu colocar a minha semente para ela fluir. Não tem como, né? Eu não tenho vontade, a não ser que eu pegue algo externo, que é muito comum, inclusive, acontecer, né? Quando eu falo, ah, mas meu primo deu tão certo fazendo isso, então também vou fazer. O que que você fez? Passa, mostra tudo que você fez, que eu vou fazer igual. Você vai lá e faz, mas na hora que chega na nutrição, que é a vontade genuína, que é a sua confiança, se você não tiver aquilo, fica difícil de nutrir sua sementinha. E fica também difícil de ter ação, porque não é genuíno, não é seu. Mesmo que você consiga avançar, pode ser que tenha muita força, vários elementos, muita água, muita chuva, muita nutrição externa, muitas pessoas te mandando sol, te mandando luz para você crescer. Mas não é a sua essência. Então, às vezes, quando você tem que expressar, chegou no quarto chakra, tem que expressar o que você quer de verdade, você não consegue. Então, olha que interessante, isso tudo que eu falei é a estrutura da procrastinação. Existem vários tipos de procrastinação que eu posso falar especificamente de cada um. Mas olha que legal. Quando você procrastina e tem ligação com o segundo chakra, você pode ficar com esse inchaço, com essa retenção. Pode ser de líquido e pode ser de gordura. Se for de gordura, que é o que eu estava comentando no vídeo de hoje, mais cedo no Instagram, é quando a gente começa a fazer uma camada de proteção. A gente começa a se proteger. É aquela expressão, aquela frase popular: eu estou empurrando a vida com a barriga. Estou empurrando a vida com a barriga. Essa expressão empurrar a vida com a barriga é tipo deixar a vida me levar, só que, no entanto, você vai empurrando porque as coisas já estão acontecendo. Então você começa, às vezes, a procrastinar porque a sua vontade genuína não está ali. Então, às vezes, falta aquela vontade genuína de fazer as coisas fluírem, de fazer as coisas caminharem. Então, a gente vai esbarrando nas nossas vontades, que é o primeiro chakra, ou esbarrando na falta de confiança, que é exatamente o ponto que eu vou falar agora, que é a essência desse vídeo. Quando a gente começa a procrastinar, na grande maioria das vezes, eu percebo nos meus atendimentos, é claro que não é 100%, óbvio que não, mas grande parte, né, das pessoas procrastinam porque ficam inseguras por mandar um currículo, inseguras por responder uma pessoa, insegura por finalizar ou começar alguma coisa. Essa insegurança, ela nasce onde? No segundo chakra, nesse vasinho que eu falei, no elemento água. Então, quando a pessoa começa a procrastinar porque ela não confia nela mesma, é o segundo chakra que está precisando de ser trabalhado. E aí tem a retenção de líquido, que é muito mais comum, inclusive nesse lugar que eu estou falando, que é o segundo chakra, uma vez que o elemento é água, mas existe a retenção também, que começa a entrar na fase 2.
O líquido seria o mais simples de ser resolvido, vamos falar assim, porque o líquido tem umas, né, a reserva é mais fácil de ser trabalhada. Quando ela já começa a somatizar na forma de matéria ali, que é a gordura, ela já começa a ser um pouco mais difícil de ser consumida, não é verdade? Então, essa gordura, esse lugar que fica com a retenção, esse inchaço abdominal, primeiro ponto para a gente quebrar esse ciclo, primeiro ponto é compreender o que está acontecendo, é compreender o que seu corpo está querendo te dizer. É claro, gente, que existem fatores genéticos, que aí a gente vai entrar em outras leituras psicossomáticas, em outras leituras mais profundas até, porque às vezes eu estou trazendo uma estrutura, uma crença, uma coisa que fica aqui, ó, no aspecto mental, para que eu então estruture o meu tijolinho, a minha base, para que eu de fato seja aquela representação. Então, é mais profundo, vamos dizer assim. Mas dentro desse lugar que eu estou falando, quanto mais a gente perceber a estrutura que nós estamos, então, trabalhando, né, a gente consegue sair, tirar dissolver essa região ali que está inchada. Primeiro ponto, então, trabalhar o elemento fogo. Por quê? Porque é o fogo que vai esquentar, que vai aquecer, que vai movimentar. E o segundo é o elemento água, que vai fazer, então, essa energia fluir, aumentar a nutrição feminina para homens e para mulheres, aumentar a nossa estrutura da autoestima, da segurança, da confiança. Quando isso aumenta, eu consigo, mesmo que eu não tenha certeza do que eu quero mandar no meu currículo, por exemplo, mas eu mando, porque eu sei que eu vou avançar. E mesmo que às vezes não seja o que eu de fato, eu não sei se ainda o que eu quero. Existe ainda uma insegurança, uma nebulosidade ali em cima, mas eu sei que eu quero avançar, então eu avanço. Mesmo inseguro, eu avanço. Então a energia do fogo forçando a água a caminhar. Então trazendo a confiança, e essa confiança vem com o tempo também, né? É muito comum a gente ver não vou falar esse termo não, é muito interessante a gente ver profissionais que já estão mais tempo de mercado, porque eles já atingiram um momento de confiança. Então ele já sabe que vai levar a porta, vai fechar a porta, vai fechar oportunidades, mas ele vai sempre avançando. Então ele já vai ficando, essa expressão também, cobra criada, já vai aprendendo que nem sempre vai estar tudo tão aberto para ele. E isso tem a ver também com esse lugar do segundo e do terceiro chakra, começa a avançar, tá vendo? Então, a primeira coisa para trabalhar essa energia é trabalhar a nossa confiança, a nossa autoestima. Existem movimentos que eu fiz, estão todos no aplicativo. Posso trazer para cá também, caso vocês queiram, mas escreve para mim. Comenta aqui se vocês querem ou não. Aqui eu estou trazendo um lugar muito de comunicação teórica e espero que esteja agradando a vocês. Namaskar, gente. Muito obrigado. Beijo.